Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso sexto encontro em que estamos refletindo sobre a igreja segundo Jesus, né? É interessante nosso ponto de partida, que normalmente nós falamos da igreja a partir do Pentecostes, a partir da descida do Espírito Santo. Mas nós estamos indo mais para trás, né? Aonde Jesus primeiro, então, pensou sobre a igreja, entendendo os discípulos como um grupo anterior ainda à igreja propriamente dita. Então, sob a bênção do Senhor, em torno da palavra dele, com a bênção dele, com a aprovação dele, nós damos início a essa nossa sexta reflexão. Na aula passada eu iniciei o tema a respeito do reino de Deus e discutimos um pouco sobre isso. Hoje eu quero dar continuidade e encerrar esse tema, né? O tema do reino de Deus é extremamente amplo, complexo e rico. Quanto mais eu medito sobre isso, quanto mais eu procuro textos, parece que o tema vai se abrindo assim indefinidamente, né? Ele comporta diversas discussões, diversas abordagens. Como o nosso tema não é o reino de Deus, nosso tema é a igreja, então eu estou fazendo apenas esses dois aportes ao tema do reino de Deus para voltar ao tema da igreja, né? Então nós estamos fazendo isso tudo para continuar a nossa caminhada a respeito da igreja. Eu quero partir hoje de um texto bíblico que é muito significativo e dividir a nossa abordagem então em duas etapas, né? A primeira etapa seria esclarecer o reino de Deus, né? Fazer um certo balanço e chegar a uma certa definição de reino de Deus. E na segunda parte, então, definir o relacionamento da igreja, nós como igreja, em relação ao reino de Deus. O texto que eu escolhi para começar está em Lucas 17, 20. Eu estou usando aqui a NVT, uma versão moderna da Bíblia, que fala o seguinte: certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Quando virá? Não perguntaram o que é, como, quando, né? Porque eles tinham uma expectativa em relação ao reino, né? Eles tinham uma certa ideia de reino, e Jesus também chegou falando sobre o reino. Então é uma proposta versus uma expectativa, né? Quando virá? E Jesus lhes dá essa resposta: o reino de Deus não vem com aparência visível, ou nessa versão, não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. Essa frase, o reino de Deus já está entre vocês, ela é uma frase, digamos, portadora de um enigma, porque algumas Bíblias vão dizer o reino de Deus já está dentro de vocês. E outras traduções como essa, que eu considero preferível, vai dizer o reino de Deus já está entre vocês, né? A primeira acepção dá a ideia que o reino de Deus é algo espiritual, algo interno, né? Então Deus reina no meu coração. Então a minha vida, o meu coração é o território, né? Tinha aquelas parábolas antigas dos cristãos, né, muito conhecidas, que no meu coração, né, no meu coração tem uma cadeirinha, um trono, né? E Deus está sentado no trono. Então o meu coração é o reino de Deus. Mas o reino de Deus é algo interno, então, né? Deus reina nesse abstrato interior do meu ser. Mas a outra interpretação, que parece mais coerente com o ensino do reino de Deus, fala: o reino de Deus já está entre vós, né? Então, a presença de Jesus, eu falei isso na aula passada, o reino é o rei, né? E uma vez que o rei veio com todos os seus sinais, com todas as suas realizações de libertação, de pregação, ação, sua própria vida, então o reino de Deus já está entre vós. A gente poderia também entender essa frase dizendo: o reino de Deus já está disponível, o reino de Deus já está ao alcance, e qualquer um de vocês pode entrar no reino de Deus. Se vocês pesquisarem as palavras referentes ao reino de Deus, o verbo entrar
se destaca muito, né? Todo aquele que fizer assim, assim, entra no reino de Deus. Quem não fizer assim, não entra no reino de Deus. Então, o reino de Deus é um modo de ser, de viver, de se relacionar, de agir, né? Um caminho, né? Então, por isso ele fala, não virá com sinais como vocês esperam. Existe uma expectativa em relação ao reino político, que o reino de Deus vai frustrar, vai decepcionar, mas por outro lado, já veio. Quando virá? Já veio. Então isso significa que o reino de Deus requer um olhar, né? Ele requer uma compreensão. É muito interessante quando Jesus fala, dos tais é o reino dos céus. Não será, é o reino dos céus, né? Então significa dizer que o reino de Deus já está presente e ele requer de nós uma percepção, né? uma adesão ao reino de Deus. Na próxima abordagem aqui, eu quero fazer uma certa limpa nesse texto, nessa expressão do reino de Deus, para a gente limpar algumas ideias equivocadas e tentar se aproximar de uma definição razoável do reino de Deus. Então eu comecei dizendo assim: o que não é o reino de Deus? O reino de Deus não é espiritual. E eu vou explicar essa expressão para não deixar muito problema, né? Quando eu digo não é espiritual, não é abstrato, no sentido de que o reino de Deus, quando Jesus fala, por exemplo, meu reino não é deste mundo, né? Então isso nos leva muito facilmente a pensar que o reino de Deus é uma dimensão aí em cima, né? Ele é do céu. Isso aqui não, isso aqui é descartável, desprezível. Deus não tem interesse nenhum na nossa vida material, na nossa vida cotidiana. Esse mundo aqui jaz do maligno. Isso aqui vai para o lixo, né? E Jesus fala, meu reino não é deste mundo. A palavra mundo aqui nos induz a erro, né? Porque a gente pensa mundo como sendo o planeta. E quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, não tem conexão com esse mundo. Então aqui a gente vive como tem que ser. Aqui é o mundo dos homens, né? Aqui é assim que o comércio é assim que funciona, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem jeito, né? Porque o reino de Deus não é desse mundo. Um dia ele vai descer como uma nave espacial, né? Uma nuvem gloriosa, etc. Vai nos raptar e vai nos levar para o reino de Deus. Então nós vivemos aqui aguardando o trem chegar, né? O trem celestial chegar, que vai nos levar para o reino de Deus. Essa é uma compreensão equivocada, porque prende o reino de Deus numa dimensão que não toca a nossa vida, né? Então o reino de Deus é espiritual, no sentido de que ele procede de Deus, né? Mas o espiritual aqui é todo abrangente, ele tem que se manifestar nas dimensões concretas da vida. Jesus falou assim, quando João pediu para ele, né, perguntou para ele, é você que deve vir, que nós devemos aguardar, ou é outro? Ele fala, olha, está aqui o cego, eu te dou a visão, está aqui o paralítico, eu te curo, está aqui o leproso, eu te curo, vão e digam para João o que vocês acabaram de ver. Ou seja, o reino de Deus toca a realidade, né? Ele tem que tocar a nossa vida concretamente. Quando Jesus fala, o meu reino não é deste mundo, significa dizer, meu reino não compactua com as coisas como vocês as organizaram. O sistema do mundo, né? Podemos entender aqui mundo como sendo o modo como nós organizamos a nossa vida. Meu reino não tem parte com isso. Meu reino é alternativo, né? Por isso se entra nele, né? Porque é um convite para entrar num novo governo, num novo sistema. Eu disse também aqui que o reino de Deus não é uma utopia. Embora na aula passada eu tenha usado a palavra utopia, eu vou explicar agora o que eu quero dizer com isso. Utopia significa um ideal não alcançado. A palavra utopos significa não lugar. Como é que chamava lá a mansão do Michael Jackson? Era Neverland, né? Mais ou menos isso, né? É aquilo que você procura como o pote de ouro que está embaixo do arco-íris, né? Você joga toda a tua vida naquele ideal, mas aquele ideal é como o horizonte, né?
Quanto mais você andar em direção àquele horizonte, o horizonte continua sendo horizonte, né? Mas, de qualquer forma, a utopia tem seu valor porque ela te força a andar e buscar. Você nunca vai chegar lá, mas você busca, né? Então, a utopia tem seu valor. O reino de Deus não é utopia nesse sentido, porque ele é uma realidade, né, que já começou, né? Se o reino de Deus é Jesus Cristo, como eu falei na aula passada, que o reino é o rei, é o poder do rei. Se o poder de Deus já está entre nós, então o reino de Deus já começou, como um fermento, né, que já está na massa, né, e ele já está dando os seus sinais, ele já está chamando as pessoas a uma nova realidade. Então, a ideia que eu quero afastar aqui é o reino de Deus apenas como ideal, como imaginário, como aquele mundo melhor que a gente canta todo ano novo, né? Esse ano eu quero paz no meu coração e tal. Você sabe que não vai ter muito dinheiro no bolso, a Bíblia vai vender, você sabe que não vai ter. Mas você canta isso por quê? Você não vai dizer esse ano vai ser uma desgraça, uma tragédia, eu vou falir, vou ficar doente. Não, ninguém, né? Ninguém visa o mal, você visa o bem. Mas o reino de Deus é uma realidade. Eu falei na aula passada que a palavra real, reino, né, ajudou a criar também em português a palavra realidade, né? Então, quando Jesus fala assim, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, ou aquele que faz a vontade de Deus é o que permanece, então o reino de Deus é que é real. O reino de Deus é que é real. E aquilo que nós consideramos mais estável, mais firme, é que é passageiro. Isso é que pode passar, né? A nossa realidade é que é frágil. Um outro não aqui que eu coloquei, e não estou querendo dizer que essa minha lista é exaustiva, né? Vocês podem pensar em outras coisas também, é que nós iremos construir o reino de Deus. E aqui tem um certo dilema aqui, uma certa, digamos, arapuca aqui para nós, né? Porque, por um lado, a gente pode pensar assim, bom, aqui é a vida dos homens, e o reino de Deus um dia rasgará o céu e descerá, e tudo isso aqui será o reino de Deus. Ou então nós podemos pensar assim, o reino de Deus já começou em Jesus Cristo, nós damos continuidade a ele, e então nós vamos construindo o reino de Deus. E quanto mais nós mudarmos as estruturas, quanto mais nós mudarmos os sistemas, quanto mais pessoas aderirem ao reino de Deus, o reino de Deus virá como clímax dessa nossa missão. Então é missão da igreja trazer o reino de Deus. Em diversas épocas da igreja, até mais recentemente, os últimos 200 anos mais ou menos, a igreja de vez em quando ela cai nesse erro, né? De pensar que ela deve dominar o mundo, que ela deve dominar os governos, que ela deve mudar as estruturas, que ela deve fazer uma revolução, né? Porque ela, quando tudo estiver pronto, Jesus então vem como se fosse a cereja do bolo, né? Nós já fizemos tudo, colocamos o placê, então ele desce apenas para sentar no trono. Essa é uma questão que nós temos que pensar muito bem, né? Porque nós somos chamados a dar testemunho do reino, porém nós jamais o realizaremos no seu sentido final, no seu sentido de concretude, né? Nós somos como embaixadores, nós somos como posto avançado, né? Nós anunciamos um reino que vem, mas ele é de Deus. Ele é de Deus em todos os sentidos. Ele é de Deus no sentido de origem, né? Que em português o de pode ser posse, pode ser origem, né? Mas ele é de Deus no sentido que é da mentalidade de Deus, é do modo de Deus, e é de Deus também no sentido de que é Deus que o realiza. Então o reino de Deus não é uma construção humana, não é um sistema de governo justo que nós ainda não conseguimos realizar, né? Mas nós vamos realizar. Hoje essa teoria está em baixa, né? Porque ninguém pensa hoje que, né, depois das utopias do século XX alguém vai conseguir construir alguma coisa. Então essas são, digamos, afirmações negativas que eu acho que nos ajuda a limpar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Deixa eu terminar essa exposição, que daí eu abro para vocês colocarem.
O reino de Deus é o poder de Deus sobre todas as coisas, né? Então, tudo o que existe, tudo que não é Deus, é o reino de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas, é assim que nós cremos. Deus é o princípio de todas as coisas. Ele estabeleceu o seu governo sobre todas as coisas, sobre tudo. Tudo o que há, tudo o que existe, responde a Deus. A nossa fé cristã nega um universo meramente materialista, ou uma criação espontânea, né? Para nós, o universo e tudo que existe obedece a uma intenção, obedece a um design, né? Tem um propósito. As Escrituras dizem que Deus não apenas criou, mas dá sustentação, dá coesão a todas as coisas. Então, tudo isso é o reino de Deus. E aqui você já percebe que é absurdo afirmar que a igreja é igual ao reino de Deus. Não, a igreja é um sisteminha, né? Ela é uma porçãozinha, porque o reino de Deus é universal, né? Deus governa, exerce seu poder, dá suas ordens sobre tudo que existe, sobre aquilo que nós sequer imaginamos, né? Porque nós apenas podemos ver algo muito pequeno aqui da nossa realidade. Na oração do Pai Nosso que eu coloquei aqui, ele fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui, como é feita nos céus. A Bíblia se refere a tudo que existe como céus e terra. Ela não faz diferença entre céus e terra, né? Aliás, ela não entra em especificações, né? Então, quando ele fala assim, seja feita a tua vontade aqui onde nós estamos, como é feita no céu, isso nos dá uma visão de que o reino de Deus é global, né? Que há um regente, há alguém que rege, que dá direção a todas as coisas. O reino de Deus é uma promessa, né? A nossa ordem foi quebrada, né? O nosso mundo é um mundo decaído e Deus promete estabelecer aqui o seu reino justo. Nós não somos capazes de estabelecer justiça, mas Deus prometeu, eu coloquei aqui apenas algumas promessas, né, do reino que virá. Daniel, por exemplo, fala assim: depois destes reinos, virá um reino cujo domínio será eterno, e ele não passará. Então, nós já sabemos que os governos humanos serão fracassados, que todo sistema humano não alcança o nosso ideal, né? Esse reino vem de Deus e ele jamais será suplantado, né? Então tem diversas palavras do Antigo Testamento que apontam para isso. Eu falo aqui também da pregação de Jesus, isso ficou claro na nossa reflexão passada. E uma palavra extremamente importante, essas duas últimas que eu vou abordar agora: o reino de Deus como dinâmico. A palavra dinâmico, forma, né? A dunamis, na Bíblia é traduzida como poder, forma em português a nossa palavra dinamite, então acho que não precisa dizer mais muita coisa, né? A palavra dinâmico dá a impressão de poder e expansão. Então é assim que nós devemos pensar o reino de Deus: passado, presente e futuro. Sempre esteve presente no mundo, porque Deus nunca abandonou a humanidade. É anunciado e proclamado por Jesus Cristo como aquele que dá o sinal definitivo do reino de Deus. É confiado a nós como aqueles que aderiram ao reino, ao estilo de vida do reino, e virá em plenitude quando Deus quiser, né? Os discípulos perguntam: Senhor, quando vai restaurar o reino? E Jesus lhes dá uma palavrinha mais ou menos assim: não é da conta de vocês. No Facebook se fala assim: mestre, não podemos dizer isso, né? Então coloque aí: não vos compete saber, né, o que o Pai determinou para a sua exclusiva autoridade. Mas no bom português seria assim: não é da conta de vocês, né? Mas recebereis poder, mas recebereis dunamis, né? Mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas, e serão espalhados por esse mundo, né?
Então essa é uma clara afirmação de Jesus de que o reino está reservado. Ele não dá nenhuma pista a respeito de quando, mas nos dá um mandato intermediário, dizendo: recebereis poder, é a autoridade do reino, para serem minhas testemunhas. E isso aqui, ali e acolá. Ou seja, isso é dinâmico, né? E ele fala não apenas de tempo, em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, ou seja, expande espacialmente, né, geograficamente, como também fala: estarei com vocês até a consumação dos séculos, né? Então é também uma expansão no tempo, né? Então o reino de Deus é algo que está em expansão, tanto geograficamente, nós estamos aqui, né? E também no tempo, nós também estamos aqui nesse momento, né? E afirmamos o reino de Deus. E ali, ainda nesse texto, ele fala assim: varões galileus, porque vocês estão olhando para cima, esse Jesus que vocês viram subir há de vir, né? Então isso nos dá uma clara visão, né, do reino de Deus como algo que está em expansão, que está no mandato da igreja e também na sua conclusão, embora essa conclusão não tenha prazo para ocorrer. Uma última palavra do apóstolo Paulo, que também é bem a estrutura que eu estou usando, né? O reino de Deus não é isso e é aquilo. O reino de Deus, isso Paulo fala lá em Romanos 14, né? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando ele fala o reino de Deus não é comida nem bebida, ele está atingindo aqui diversas dimensões, né? Ele está falando de cultura, ele está falando de regras, ele está falando de sinais exteriores, né? Ele está falando: o reino de Deus não vai alterar o modo de ser, o modo de as pessoas virem a si mesmas, nesse sentido apenas estereotipado, né? Mas o reino de Deus é justiça. Esse é o maior clamor da humanidade, dos reinos humanos. Nós queremos justiça. E quando se fala aqui de justiça, nós não estamos pensando nos tribunais, embora os envolva. Nós estamos pensando em relações justas. Nós estamos pensando no mundo que dê conta dos problemas humanos, das demandas humanas, né? Das ansiedades humanas. Paz. O reino de Roma oferecia paz, né? Era uma paz violenta, porém era paz. Era o melhor que se podia ter, né? Mas ele fala: o reino de Deus é paz. Jesus Cristo falou sobre paz. Ele é chamado o príncipe da paz, né? A verdadeira paz. E alegria. Que alegria nós podemos ter nesse nosso mundo, né? Que não seja tocada por tristeza e por dor, né? Que alegria nós podemos ter que de fato sustente a nossa vida de modo permanente, se até aquilo que nos dá alegria também nos dá tristeza, também nos traz preocupações. Então aqui Paulo também nos dá uma definição de que o reino de Deus não é aparência, mas o reino de Deus toca aqueles valores mais profundos do ser humano, atende às ansiedades mais profundas do ser humano, que é justiça, paz e alegria. É um combo muito bom, né? Justiça, paz e alegria resolveria 140% dos nossos problemas, né? Justiça, paz e alegria. O que eu fiz até agora? Eu estou falando sobre reino de Deus, né? Ainda estamos trabalhando com a palavra reino e tentando afastar concepções equivocadas ou não muito claras e afirmando concepções mais adequadas para a gente poder então prosseguir. Perguntas, comentários, reflexões, reclamações? Ô professor, eu sempre pensei assim, estudando a Bíblia e fazendo avaliação sobre o reino de Deus, que ele é realmente um reino dinâmico. Nós somos os agentes ativos em ação. Isso.
Ação é uma palavra fundamental Porque para a a nossa vida compreensão. cristã é dinâmica. Isso. Deus nos coloca em unidade de vida. Deus não é um Deus monótono. Sim, exatamente. A palavra ação, agência, ativo é dunamis. É como o amor, né? O amor é ação. Sim. Porque não adianta Exato. eu dizer que eu amo Sim. uma pessoa, você dizer que ama a tua esposa, e na hora que ela está sentindo alguma coisa doente, você a deixa lá. Sim. Então, o amor é ação. É. É por isso que muitos casais não entendem isso e criam uma monotonia muito grande e a pessoa nunca está presente ali. Às vezes está presente e ausente no momento que a esposa ou as crianças e o esposo mais precisa. Vejam como isso já nos dá uma compreensão do reino, né? É algo no qual você entra pela fé, adere pela fé e passa a agir em função dele. Quando eu digo que o reino de Deus não é apenas uma dimensão interior, eu não estou querendo dizer que não é interior, né? Porque é minha adesão, né? De certa forma, a compreensão de mundo, a maneira como nós organizamos o mundo, tem a ver com a maneira como eu penso e decido esse mundo, né? Então, o reino de Deus, sim, é essa nossa adesão, é o nosso impulso, né? É essa orientação de vida, né? Ação, diga Jesus. É bom sempre destacar, eu faço sempre isso nas minhas considerações, nas minhas reflexões, que na oração de Jesus ele falou assim, né? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra. Isso. Né? E a maioria de nós evangélicos crê, um dia o reino vem e será feita a vontade de Deus. Não foi isso que Jesus falou. Exatamente. Né? Ele falou da transformação diária para nós vivermos o reino de Deus aqui na terra, como ele já é no céu. No céu Deus não tem problema. O problema está na terra. Exato. Somos nós que jogamos tudo para o futuro, quando Paulo diz assim, e nem o porvir vos afaste do amor de Deus. Tem que ser o agora. Né? Sim, exato. É legal essa questão do reino de Deus como real no céu, né? A vontade de Deus, né? Não porque Deus seja um imperador que impõe a sua vontade, mas porque Ele é essa plenitude, né? E essa plenitude é sustentada por Ele, né? E Ele nos ensina a orar clamando para que isso venha, né? E por que nós temos que orar por isso? É interessante nós, como agentes livres, né, podendo afrontar a vontade de Deus, viver num mundo que é um outro reino, pensando nas questões de reino, né, venha o reino de Deus. Mas que reino é esse aqui? Né? Então, aqui existe um reino, existe uma vontade, existe um modo de ser. Né? E nós estamos, como igreja, antecipando esse reino com a nossa ação, como a irmã falou, e invocando esse reino, né? Agora, é interessante, por que nós precisamos pedir a Deus, né, para que nos traga o reino? É uma questão interessante, né? Jesus trouxe o reino, anunciou o reino como algo simples, pequeno, né? Não algo que afronte as pessoas, mas ele falou um pequenino grão, uma porçãozinha de semente foi plantada ali no meio, né? E está fazendo o seu efeito, né? E nós, na medida em que anunciamos o reino e vivemos o reino, o invocamos, né? Interessante esse testemunho, essa nossa relação com o reino de Deus, né? Para mim, pessoalmente, a definição e a compreensão de reino sempre foi muito abstrata, muito difícil de entender. Quando a gente fala de igreja, a gente tem todo um histórico atrás, a convocação para assembleias, fica fácil de entender reino difícil. Aí me ajudou muito uma expressão do Dallas Willard, que ele trabalha que o reino de Deus é um ambiente onde a vontade de Deus ela é totalmente feita. Exato. Quando acontece isso, ali se estabeleceu o reino. Só que aí choca quando Jesus vem aqui e fala que não é visível. Eu entendo que não é visível no sentido como os judeus aguardavam, né? Porque é aquilo que eu falei no início, a proposição de Jesus é chegar do reino de Deus e a expectativa política, né? Então ele fala, olha, vocês estão esperando algo estrondoso, vocês estão pensando num grande rei
que vem com seus exércitos, né, pensando nas legiões romanas, né, alguém que vai enfrentar Roma à altura. Ele fala, o reino de Deus já veio. Né? Então, nesse sentido, não vem com um sinal visível. Boa a tua questão, porque pode parecer que o reino de Deus é abstrato, né? Que o reino de Deus não tem sinais visíveis. Né? Isso tem que ser entendido, a meu ver, dentro da expectativa deles. Né? Esse texto que eu falei aqui agora, de Atos 1,6, os discípulos perguntam, Jesus já morreu, já ressuscitou, está se despedindo, né? E os discípulos falam, espera aí. E quando é que você vai restaurar o reino? Aí que Jesus fala, né? Não é da conta de vocês. Ou seja, eles esperavam ainda que Jesus estabelecesse um reino imediato. Jesus fala, não isto, mas isto. Né? Então, o reino de Deus hoje, nesse processo de expansão, de realização, ele é materializado como você falou, onde a vontade de Deus é acatada. Né? Eu não diria até completamente, né? Mas aonde nós estamos aderindo e entrando no reino, adotando os valores, a direção, os princípios do reino. Né? Então, nesse sentido, é o reino de Deus na minha vida interior. Eu pessoalmente adiro a esse comando, né? E o materializo nas minhas relações. Então, o reino de Deus não pode ser apenas interno, não pode ser apenas espiritual, não pode ser apenas invisível, abstrato. Né? Ele é essa anuência, essa adesão minha aos valores do reino, que tem que se materializar em relações de justiça, em relações que afrontam até o reino dos homens. Porque nós temos que falar sobre isso. Né? Nós não estamos aqui num parque, fazendo piquenique, esperando que o rei, né, o príncipe encantado, desça do céu com um cavalo branco. Nós estamos dentro de impérios. Nós estamos sob forças descomunais que regem a nossa vida. Né? Nós temos um problema gravíssimo com isso, mais do que a gente pode perceber. Né? Não adianta pensar, nós somos livres, somos ocidentais, somos modernos. Não. A nossa vida está debaixo de impérios violentos que determinam o nosso modo de viver, de ser, de nos organizar, de nos relacionar. Dentro desse império, nós somos chamados a aderir a um outro comando. Né? Então, isso mostra um pouco do nosso conflito como igreja. Né? Diga. A questão ainda sobre o reino de Deus visível. Sim. Os judeus, eles acreditavam realmente que eles tomariam o poder Isso. e sairiam sob o jugo do povo romano. Isso. Através da força, através da violência, de alguma revolução ou algum líder revolucionário. Tendo em vista isso, talvez por isso que eles soltaram Barrabás, pediram para soltar Barrabás ao invés de Cristo, porque viam Barrabás como um guerreiro, como alguém que poderia livrar os judeus, né, daquele império, à força, digamos assim. E eu acredito que os judeus não entenderam, né, a mensagem de Cristo, e nós que temos a palavra, que temos a Bíblia, até para nós é complicado entender um pouco sobre o reino de Deus. Imagine eles naquela época, né? Mas seria mais ou menos isso? Isso. Veja, os nossos impérios nos convenceram que para enfrentar uma força é necessário mais força, que para enfrentar a violência é necessário mais violência. Né? Então Jesus fala isso claramente. Né? Ele assume o papel do rei humilde. Eis aí o teu rei manso e humilde, né? Que vem montado num jumentinho, emprestado, né? Vem, né? E o povo falando do reino e tal, ele vem, e o povo ali, a pobraiada, né? A pobraiada que vem, né? Das vilas, né? Aquele povinho desprezível que andava com Jesus, vem junto dizendo, oba, né? Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, todos os salmos messiânicos, né? E Jesus entra, né? Olha e tal, né? Segundo alguns evangelhos, vai no templo e desce o pé lá nas coisas, já estraga tudo, já chuta o pau da barraca,
né? Poxa, a gente achava que ele ia chegar, ele vai seguir um certo roteiro, ele segue outro, põe tudo a perder, né? Eu acho que isso que levou Judas a traí-los. Esse cara não tem jeito, esse cara não... Ele não, a gente achou que ele iria ser o grande rei, mas não adianta, ele segue outro pensamento. Imagina esse Cristo indo para a cruz, né? Então, assim, a estratégia de Deus para vencer essas potestades, esses impérios, é completamente diferente. Por isso, a dunamis, que ele fala, o poder que ele nos dá, é para sermos testemunhas. Quer coisa mais fraca do que ser testemunha de um judeu da roça que morreu na cruz? Não tem cabimento, né? Isso é uma posição extremamente vulnerável que a gente às vezes não percebe nos nossos cultos de missões, falando tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? A gente sempre acha muito chique, né? Um missionário na Ásia, missionário e tal. Hoje pode parecer interessante, né? Não sei, um certo romantismo missionário, né? Mas naquela época, estar fora da sua pátria era a pior posição possível. Então, para quem achava que Jesus iria levá-los para Jerusalém, para o trono, tipo assim, mas não, tudo bem, ele morreu, ressuscitou, ele está meio esquisito, né? Mas agora ele está falando de ir embora. Aí os discípulos não aguentaram, né? Pô, peraí, e o reino? Né? Jesus, ao contrário de lhes dar uma sede em Jerusalém, um palácio em Jerusalém, fala sobre eles, assim como o Pai me enviou, também vos envio, e sopra sobre eles, o sopro que os espalha. Então a igreja passa a ser um punhado de gente desterrada, peregrina, né? Não errante, mas peregrina, espalhada, né? Peregrino e forasteiro, como Pedro vai dizer, né? Então, assim, é a antítese do império dos homens, né? Ele nos coloca numa posição de fraqueza como ele viveu, e essa fraqueza é que vai fazer ruir, né, os impérios que dominam nossas vidas. Então nós estamos aqui numa luta de poderes, né? Mas você tem razão, os discípulos e nós também pensamos assim. Essa é a lógica do nosso mundo. Um poder se enfrenta com mais poder. É a Guerra Fria, né? Ele tem mais arma, eu tenho mais arma. Ele tem mais arma, eu tenho mais arma. E assim vai, né? A gente vai aumentando os muros, as cercas, né? E vamos nos tornando aquilo que nós combatemos no nosso inimigo, né? Então, a estratégia do reino de Deus, ela é completamente outra. Por isso nós podemos dizer a alternativa, completamente outra, né? E a esse outro, nós somos chamados a aderir, a exemplificar, a experienciar, a realizar, né? Tudo bem? Professor, você acha que a igreja, de uma certa maneira, então, ela está vivendo uma certa utopia sobre o reino de Deus? Eu vou entrar na sequência sobre igreja, já abordo essa questão. Antes de avançar, eu só queria fazer uma atualização da palavra reino, porque como o nosso irmão ali nos lembrou, a palavra reino, a gente lembra de Salão do Reino, Pimenta do Reino, né? Reino da não sei o quê. Então, assim, a palavra reino é muito abstrata, é muito difícil, né? Não dá para a gente dizer a República de Deus, né? Não dá para materializar isso. Então, eu primeiro queria propor para vocês a palavra reino. Me parece que em inglês, não sei se em alemão também, há duas palavras para falar reino, né? E mesmo assim elas são quase sinônimas, quase intercambiáveis, né? Mas a gente pode falar reino no sentido, por exemplo, como é usado em ciências, quando a gente fala assim, reino animal, reino vegetal, reino mineral, como sendo um conjunto de coisas, né? Então, vê se ajuda a abandonar um pouco a ideia de reino de rei, com coroinha na cabeça e tal, pensar num domínio, mas não um domínio político, né? Numa ordem de coisas. Por exemplo, um âmbito, isso, uma esfera de coisas, né? Um certo sistema, né? Como, por exemplo, a gente usa em reino vegetal, né? O que é o reino vegetal? É considerar apenas os vegetais, né? Com suas características, né?
com as suas características, suas funcionalidades, seu funcionamento, terra, etc. Todo esse domínio, né? Ou então nós falamos o reino animal, né? Quer dizer, aí não considera a planta, apesar de que tem, né, umas intercorrências aí, mas assim, a gente considera uma esfera de ser, um âmbito, e isso sai um pouco da ideia de reino político. Eu não estou querendo dizer que o sentido na Bíblia é esse, ciências naturais, né? Mas só para levar a nossa mente um pouco para fora desse conceito antigo, né? E tentar pensar num conceito mais atual. Ô professor, Oi. Quando eu ensinei primário, primário, eu ensinava bastante cantando e aquele movimento na sala. Então eu criei uma musiquinha para ensinar ciências e para os alunos comerem também fruta, verdura, essas coisas. Então era assim, no reino animal, no reino vegetal, vitaminas, vamos encontrar, vamos ficar forte, vamos ser alegres, vamos estudar. Aí fica a pergunta, trazendo para o contexto, o que é que vamos encontrar no reino? Então, olha que interessante, né? O reino animal e vegetal, na verdade, é uma maneira de olhar. Até o né? mineral também. Porque se a gente pensar, por exemplo, numa floresta, né? Tem o reino animal, vegetal, mineral, está tudo ali misturado, mas eu considero, né? Eu destaco, eu coloco à parte apenas uma dimensão dele. Nesse sentido, a gente poderia pensar em reino de Deus, como sendo, para usar a palavra ali do irmão, né, a esfera de Deus. Aquilo que você falou, né, o espaço onde a palavra de Deus, onde a vontade de Deus é acatada. Nesse sentido, o reino de Deus está disperso no reino dos homens, porém ele pode ser compreendido à parte, né, como se fosse uma sobreposição, uma realidade que está entremeada, né? Uma outra palavra que tem me ajudado muito a entender a questão do reino é trocar a palavra reino por uma palavra mais moderna, mais atual, talvez mais usual, que é sistema. Pensar no nosso mundo como um sistema, né? Porque a palavra sistema, ela pode ser usada para todo conjunto organizado, todo conjunto orgânico, né? O que é um sistema? Uma reunião de coisas, né, que funcionam e interagem de modo mais ou menos organizado, em que cada peça, cada conjunto e tal, tem sua função, né? Então, motor, sei lá, qualquer coisa, nossos órgãos, né, nosso corpo e tal. A sociedade, vamos pensar em termos de sociedade. Então, a igreja é um sistema, né? O governo é um sistema, o comércio, a família e a sociedade em geral como sendo um sistema. A gente poderia pensar em sistema porque não envolveria apenas o governo. Se a gente pensar em reino hoje, ou pensar em governo, a gente tende a pensar que é uma coisa que está lá, né? Nunca aqui, lá. Está lá no palácio, lá em Brasília, lá não sei aonde. O governo, né? Quando eu penso em sistema, eu penso no governo como integrado à sociedade, né? Então é como olhar a sociedade de fora com todas as peças funcionando, né? O transporte, o comércio, a escola, os hospitais, a polícia, as igrejas, tudo, as famílias, tudo funcionando, tudo girando e coordenando, aquela coisa que talvez alguém poderia pensar que bagunça, que desordem e tal, mas é um sistema, é a maneira como nós organizamos a nossa vida, né? Ninguém conseguiria viver num caos permanentemente. O caos é algo que tem que ser afastado. A gente precisa colocar as coisas em ordem, né? Nós precisamos colocar isso em ordem. Esse sistema reflete nossos valores. Então pensa na nossa sociedade, pensa na maneira como nós vivemos, pensa amanhã quando cada um sair, né, para o seu mundo, para a sua vida, sua agenda e tal. Tudo isso reflete um certo sistema de valores, um conjunto de valores, né? Essa sociedade está organizada assim e não de outra forma, porque é assim que nós nos organizamos. Nós podemos pensar nessa sociedade como o sistema do mundo. Aí entra mundo. A palavra mundo
na Bíblia não é o planeta, né? É a maneira como nós nos organizamos. Então, quando a Bíblia fala do mundo, meu reino não é desse mundo, o mundo jaz no maligno, etc., ela está falando desse sistema. Então, a nossa sociedade é um sistema, formado por diversos sistemas. E esses sistemas seguem a lógica humana, a lógica do mundo, a lógica da violência, a lógica da força, a lógica do poder e todas essas doenças que nós não conseguimos controlar. Não estou querendo dizer que tudo que existe na sociedade está errado e é maligno. Porém, reflete nossos valores e nossas doenças e nossas enfermidades também. Né? Ô professor, antigamente, o sistema feudalismo é o sistema, o feudo é a fazenda, o pedaço de terra. Aí envolvia todo aquele, dentro desse sistema, envolvia rei, envolvia servo, envolvia aquela casta toda, né? Daquilo tudo que era cobrado, aquela confusão toda. E no final, quem sofreu era o servo, porque o rei às vezes estava lá na batalha e deixava o pau quebrar aqui, dentro da fazenda, os servos eram que se matavam para coisar isso tudo. Então, a igreja católica era a senhoria do mundo. Ela também era um grande sistema feudal, né? Esse livro é maravilhoso, é sobre o feudalismo, falando sobre isso. Então, isso foi um sistema que foi usado há muito tempo para se organizar isso tudo. E esses palácios, essas coisas como se chama de reino, que eu não sabia que aqui em Curitiba tem muita réplica disso tudo, né? Eu vi no programa. Nada como ter uma professora de história, né, no seu auditório, né? Veja, é muito bem lembrado isso pelo seguinte, porque a gente pensa que o modo como nós vivemos é natural, tem que ser assim, ou é necessário, né? Ou sempre foi assim, natural, sempre foi assim, é assim que deve ser, ou necessário, não tem outro modo de se organizar. O feudalismo foi um modo, né? O apartheid na África foi um modo, o nosso sistema é um modo, o comunismo é um sistema, né? Todos são sistemas de organização da sociedade, que refletem as nossas prioridades, valores, concessões, né? E defeitos também. Seguindo nessa mesma linha, enquanto você estava explanando, me vinha muito claro assim, sobre o sistema, esse mundo jaz no maligno, sistema que nós vivemos. E me pareceu que esse sistema tem muito a ver com o capitalismo. Se você não puder me responder, está precisando de informação, eu respondo depois. Mas sempre que teve o surgimento de outros modos de organização, ele foi sufocado. Ou então, assim, até desvirtuado para que não haja outro sistema. E esse sistema que nós vivemos no capitalismo, me parece que é um sistema muito mau, para usar mais porque ele exclui, mas mesmo assim a gente vê que as pessoas, ou até mesmo a igreja, defendem esse tipo de sistema. Então, é interessante como a irmã falou da igreja, a senhora também falou da igreja, veja como a igreja corre o risco de não apenas se adaptar ao sistema, né, como autenticá-lo, homologá-lo, ser a defensora dele. Então nós somos capazes de desenvolver teologias que deem sustentação ao modelo, né? Agora veja, ela falou de feudalismo, você falou de capitalismo, modos de se organizar. Eles não são naturais, no sentido de que nós vivemos hoje como os animais vivem, por exemplo, na Mata Atlântica ou na Floresta Amazônica. Isso seria a natureza, né? Também não é necessário, porque existem outras formas de se organizar, né? E aí vocês já começam a perceber como que o reino de Deus, como um sistema de Deus, troquei a palavra reino por sistema, né, se opõe a esse modelo. Chega a nos causar um certo mal-estar se a gente pensar, vou usar a palavra sistema, o sistema que nós criamos jaz no maligno. Chega a nos causar constrangimento
se a gente pensar que Satã ofereceu a Jesus o controle de todos os sistemas humanos e a glória deles, porque ele falou, é meu e eu dou a quem eu quero. Não nos ofende pensar que nós vivemos imersos num sistema que é inimigo do reino de Deus, que massacra pessoas, porque todo sistema, né, você falou de exclusão, todo sistema humano, todos, por isso eles não são de Deus, todo sistema humano é uma Babel. Ela existe para atender a alguns interesses e sacrificar outros. Não tem saída. Não adianta dizer, o meu sistema é melhor, o seu é mau, perverso, se você usar o meu sistema. Por isso o reino de Deus não é uma construção nossa, né? Porque nós nunca elaboramos, nesses 7.000 anos de história, nunca elaboramos um sistema equânime, que dá lugar e humanidade a todos, os fracos, os pequenos. Toda a sociedade humana, todo o sistema humano tem um altar no qual ele sacrifica pessoas que são descartáveis, e com isso ele consegue então se sustentar, né? Eu acho que é por isso que eu sempre, agora ele esclareceu, mas eu sempre pensava que eu quero ir para o reino de Deus, porque esse Perfeito. Sistema Exato. nos oprime, Sim. tem problema, então Sim. a gente imagina assim, então no teu reino vai ser eliminado isso. Exatamente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Bem-aventurado vocês os fracos, bem-aventurado vocês os pobres, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque dos tais é o reino dos céus. Então veja onde Jesus foi manifestar o reino, né? Ele foi manifestar o reino propositalmente naqueles que estavam sobrando no sistema romano. Então o sistema romano era considerado a maior realização da humanidade, né? Na aula passada alguém aqui nos falou da plenitude dos tempos. De fato, o Império Romano, para as condições da época, foi uma realização suprema, algo que eles atribuíram aos deuses, porque era muito grande o sistema, para a lógica da época. E Jesus fala, este reino jaz no maligno. O povo judeu, especialmente esses pequenininhos ali, que se ajuntavam em torno de Jesus, né? Esses eram os resíduos. Esses eram aqueles que estavam sempre devendo, sempre sem terra, sempre passando fome. Eram os pobres, era esse lixo humano que não fazia caso para o Império Romano. O Império Romano queria imposto, é isso que ele queria, e soldado. Judeu não servia o exército, né? Era pobre, não pagava imposto, o Império Romano não estava nem aí para eles, né? Quando eles deram um problema demais, o Império Romano foi lá, meteu a marreta, acabou com tudo, vendeu o resto como escravo, né? E a igreja nasceu nessa plebe aí, né? Então é isso que eu queria pensar aqui sobre o reino de Deus, nesse sentido, né? No sentido de sistemas humanos, que por mais integrado que nós estejamos neles, eles nunca satisfarão os ideais do reino de Deus, nunca terão espaço para todos os pequenos, para todas as pessoas, nunca, nenhum sistema conhecido até hoje na história, né? Eles são, e o reino de Deus como um sistema de Deus. Então nós vamos ver na pessoa de Jesus o sistema de Deus. Como Jesus se relaciona, quais valores, né? Quais princípios ele estabelece. Quando ele fala, por exemplo, se você não se tornar como criança, jamais entrará no reino de Deus. Se vocês não se converterem e tal, assim, jamais verão o reino de Deus, né? Ele está nos chamando para entrar nesse espaço de Deus, nessa esfera, aqui o sentido de ciências naturais, né? Entrar nesse mundo de Deus, colocar minha vida, não apenas a cadeirinha do meu coração, que eu falei no início, né? Mas minha vida concreta, minhas relações, a maneira como eu lido com o mundo, a maneira como eu lido com a natureza,
a maneira como eu lido com, né, no meu casamento, a maneira como eu trabalho, a maneira como eu me comporto como sendo cidadão de um outro domínio, de um outro sistema. E isso fere, né? Porque sistema é um conjunto de peças que funciona de modo coordenado. Se você, dentro desse sistema, tentar agir de acordo com a lógica de outro sistema, o sistema vai te machucar. Por quê? Porque o sistema não pode, né, você falou sobre isso, o sistema não pode tolerar alguém que funcione de outro modo. Porque uma peça que sai do lugar desmorona o sistema. Por isso Jesus teve que ser cuspido fora. Porque ele ameaçava o sistema, né? Então eles dizem, como fala Anás, Caifás, né? Ele fala, convém que esse homem morra, né? Melhor que ele morra do que toda a nação pereça. Porque esse homem, funcionando ao contrário, né? Ele trava toda a nossa máquina, né? Então se você aderir ao reino de Deus, se você entrar no reino, para usar a palavra de Jesus, você põe em risco o sistema, né? Se você tratar pessoas humildes, falei errado, eu já defini a palavra humilde aqui, né? Tratar pessoas pobres, pessoas desprezadas pela sociedade, de um modo humano, você confronta o sistema. Se você tratar pessoas importantes, pessoas elevadas, de um modo humano, você confronta o sistema. Você passa a ser imediatamente observado como alguém que não encaixa. Não encaixa. Esse é o reino de Deus. Mesma coisa Professor. com nações, desculpa. Mesma coisa com nações. Nação. Cuba. Ah, sim. Não, exato, não se encaixa. Não encaixou, põe em risco o sistema. O sistema humano precisa de um controle total. Por isso ele tem que sacrificar os que sobram, né? Porque essas pessoas não encaixam no sistema e elas têm que ser eliminadas. Professor, eu fiz uma anotação aqui. Veja se eu estou correto, né, na minha interpretação do que foi dito aqui. Certo. Foi muito interessante ela ter colocado essa questão do sistema capitalista e você ter dito que nenhum sistema vai trazer a justiça, a paz e o amor que o reino de Deus vai trazer. Sim. Isso é interessante, porque Sim. nós estamos empregados sobre isso também, né? E está ficando cada vez mais claro, né? Essa, como é que eu posso dizer? Todo esse contexto. Sim. Então, poderíamos colocar capitalismo, socialismo, Tudo, anarquia, todos. feudalismo, Todos. nada disso, monarquia, ou seja, não existe um sistema melhor que o outro, todos são corrompidos, né? Ou todos são passíveis de serem corrompidos. Sim, exato. Certo? Nenhum deles dará. Agora veja, eu falei no início que nós não consumaremos o reino de Deus. Por isso, porque o reino de Deus não é nosso, né? Ele é uma ação do Espírito, né? Ele é um convencimento do Espírito Santo que nos faz aderir a esse modelo de Deus, né? É claro que as sociedades humanas tentam resolver seus problemas, né? O que nós vimos desde o século passado, temos certeza, é que todas as utopias fracassaram terrivelmente, né? A igreja, ela flutuou em diversos modelos, né? Ela já foi imperialista, ela foi expulsa do comunismo, depois ela aderiu a certas ideias do comunismo, né? Então, assim, a igreja, ela tentou se encaixar em diversos modelos, né? Mas a conclusão que nós chegamos, e é um certo dilema para nós, né? É viver esse reino de Deus sem a garantia de que nós o realizaremos na sua plenitude. Nós somos aqueles teimosos, e devemos ser, aqueles teimosos que teimam em viver com esperança no governo de Deus. E ele virá de Deus. Ele virá como, a Bíblia sempre coloca como vindo dos céus, ou seja, não tem origem humana, né? Começou por obra de Cristo, que veio de Deus, está agindo em nós por obra do Espírito Santo, que desceu de Deus, e virá de Deus, da parte de Deus. Nós somos apenas antecipadores, proclamadores, testemunhas desse governo. Nós somos como aquela pedra que não permite que os sistemas humanos
se consolidem. Nesse sentido, você tocou nessa ideia, você também, a igreja é um lembrete agudo para o mundo, apontando para um modelo que virá. Por isso a igreja deve ser crítica, ela deve se manter numa posição capaz de fazer a crítica de todos os modelos humanos, e não se comprometer com nenhum deles, né? Nem o capitalismo, nem o socialismo, nem anarquismo, nem nada, né? Ela tem que se manter numa posição capaz de apontar para algo supremo, para algo que transcende, né? Porque de nós, da Babel humana, nunca sairá o reino de Deus. Professor, faça um paralelo para mim, que eu tenho uma dúvida muito grande, a respeito dos apóstolos, né, dos discípulos, quando eles faziam tudo em comum, Sim. as suas propriedades. Dá para fazer um paralelo como se fosse tentando colocar um sistema parecido com